Olha lá, tá gravando. Bom, então capítulo 5 já passamos por conjunto aberto, já discutimos já todos esses conceitos aqui, tá certo? Conjuntos fechados também, já discutimos bastante, não vou repetir tudo aquilo, né? Que a gente já viu. Aí, terceira seção do capítulo é justamente ponto de acumulação, né? Esse a gente teve pontos de acumulação. A gente teve discutindo isso aqui na última aula, né? E depois tem a última seção que é conjuntos compactos. Então, vamos só dar uma revisada aqui, né? Só para lembrar da definição, disse que Azinho pertencente a R é ponto de acumulação do conjunto X contido em R, quando toda vizinhança V de A contém algum ponto de X diferente do próprio A. Então, ponto de acumulação de um conjunto X é um pontinho A, o qual toda vizinhança dele tem algum ponto de X, tá? Diferente do próprio A, tá certo? Então, V, vizinhança qualquer, interseção X menos A é diferente de vazio. Isso equivale a dizer que, para todo epsilon maior que zero, né, aí vocês lembram que eu sempre falo para vocês, ó, quando eu ouço falar em vizinhança, eu já imagino A menos epsilon, A mais epsilon, né? Então, isso quer dizer que um ponto A é ponto de acumulação, que é dizer isso que eu falei antes aqui, V interseção X menos A diferente de vazio para todo V, equivale a dizer que para todo epsilon maior que zero, A menos epsilon, A mais epsilon, interseção X menos A, repara que ele colocou isso aqui bem no lugar do V, né? Diferente de vazio. Indica-se com X' o conjunto dos pontos de acumulação de X, tá certo? Portanto, Azinho pertence a X', quer dizer, Azinho é um ponto de acumulação, C e somente C, o Azinho pertence ao fecho não do X. Aí seria um ponto de aderência, né? Se Azinho pertence ao fecho de X menos A, tá certo? X menos A. Então você percebe, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui está dizendo para você o seguinte, ó, se o A for um ponto isolado, se o Azinho for um ponto que é possível fazer um intervalo aberto em volta dele, que só tem ele do conjunto, né? Se o Azinho for um ponto isolado, imagina ali a reta real, né? Reta real. Aí você tem aqui um conjunto que vai de um A até B, e aí você tem um ponto C aqui. Esse Czinho aqui, ele é um ponto isolado, porque é possível eu arranjar um intervalo aberto com centro nele, que o único ponto do conjunto X que está nesse intervalo aberto é o próprio C. Claro que eu estou imaginando um conjunto X, que é intervalo fechado AB, que é essa parte aqui, união C, aqui nesse meu exemplo, né? União com C. Então, resultado, né? Esse ponto C é um ponto isolado, porque tem um intervalo aberto e tem apenas ele. O único ponto do conjunto dentro do intervalo aberto é ele. Então, isso caracteriza um ponto isolado. Então, olha só. Esse aqui é um ponto. O que é fecho que ele falou aqui, né? São os pontos de aderência, essa barra em cima. Então, o que seria o fecho de X? Esse conjunto que eu escrevi aqui, o fecho dele é igual a ele mesmo. Ele é um conjunto fechado. Tá certo? Lembra que para um ponto estar no fecho, tem que haver uma sequência de pontos convergindo para ele. Isso foi a seção anterior, conjunto fechado, né? Tem que ter uma sequência de pontos convergindo para ele. E esses pontos todos dentro de X. Então, aqui, ó, com esses pontos aqui do conjunto X, não dá para convergir para alguém que não seja um próprio ponto dele. Né? O C também, se você imaginar uma sequência constante, C, 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 converge para ele. E a sequência está inteira dentro de X. Então, o C pertence ao X barra também. Por isso que eu disse que X barra é todo o X. Né? Agora, olha só que interessante, porque eu estou querendo com isso justamente ilustrar isso aqui que ele está dizendo. Se eu pegar o X menos o C, agora eu tirei fora o C, apagou essa parte daqui. Agora o X menos C passa a ser só essa parte aqui. X menos C é só o intervalo fechado AB. Ó, você já viu o que vai acontecer.
se x menos c é o intervalo fechado AB, o x menos c, o fecho dele, que é exatamente essa expressão que ele escreveu aqui, vai ser igual ao fecho do intervalo fechado. Só que o intervalo fechado, ele é um conjunto fechado. Então, ele é igual ao seu próprio fecho. Então, o x menos c fecho é só o AB. Não tem o C. Né? C não pertence ao AB. Então, isso mostra que esse ponto isolado C aqui não está nesse fecho do x menos C. Então, por essa equivalência aqui, ele não é um ponto de acumulação. Czinho não pertence a x', porque Czinho não pertence a esse fecho aqui. Estou querendo com isso ilustrar o que para vocês? Essa ideia de ponto de acumulação, ela elimina os pontos isolados. Né? A ideia de ponto interior também elimina os isolados, né? Claro, não estou dizendo que é a primeira vez, né, que a gente está eliminando pontos isolados. O ponto interior também não pode ser um ponto isolado, tá? Mas o ponto interior também não pode ser esse aqui da fronteira, esse aqui do extremo, das extremidades, tá? Já o ponto de acumulação, ele pode ser. Esses pontos aqui de extremos aqui são pontos de acumulação, tá certo? Eles pertencem ao fecho do conjunto. Olha só, eles pertencem ao fecho do conjunto menos E. Se eu pegar esse conjunto aqui, AB, imagina um conjunto Y, que é igual ao AB, fechado. Quem que seria o Y menos o A? Olha só como é que a situação agora vai ser diferente dessa aqui. Quem que seria o Y menos o A? O Y menos o A é justamente um intervalo aberto em A e fechado em B. Isso é o Y menos A. E quem que é o fecho de Y menos A? Ora, o fecho de Y menos A são todos os pontos de aderência de Y menos A. Todos os pontos de aderência desse conjunto aqui. Ou seja, todos os pontos para os quais existe uma sequência convergindo para ele. A sequência toda aqui dentro. Então, evidentemente, o fecho desse conjunto aqui é isso aqui. Tá certo? E o A pertence a isso aqui. Então, o Azinho pertence ao fecho de Y menos A. Então, Azinho pertence aos pontos de acumulação de Y. Então, você veja só, o ponto estar na extremidade não impede que ele seja um ponto de acumulação. O Azinho é ponto de acumulação. Quer dizer, o ponto, mas o Azinho não é ponto interior. Ponto interior, vocês lembram qual era, né? A pertence a int de x, C e somente C, A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em x, para algum epsilon maior que zero. Essa é a ideia do ponto interior. Então, a extremidade não tem um intervalo aberto em torno dela contido no conjunto. Então, a extremidade não é ponto interior, mas é ponto de aderência, está no fecho. E você acabou de ver que é ponto de acumulação também. Tá? Agora, o ponto isolado, ele não é ponto interior, mas ele é ponto de aderência. Tem uma sequência no conjunto convergindo para ele. C, 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 C. Mas também não é ponto de acumulação. Quer dizer, esse ponto aqui ele não é nem interior, nem de acumulação. Mas ele é ponto de aderência. Tá certo? Bom, todo ponto do conjunto é ponto de aderência, né? Então, falar que ele é ponto de aderência não traz muita novidade. Agora, por ele ser isolado, ele não é nem interior, nem de acumulação. As extremidades são pontos de aderência, como todos os pontos do conjunto aqui, mas são também pontos de acumulação, tá? E não são pontos interiores, as extremidades, tá? Então, estou só ilustrando a situação aqui para vocês. Então, vale essa equivalência aqui, pensem nisso. Pensem, cada um desses três conceitos principais que a gente viu em termos de pontos, né, que a gente viu nesse capítulo, conceito de ponto interior, ponto aderente, ou ponto de aderência, e agora ponto de acumulação. Lembra aquela história dos exemplos que eu trabalhei com vocês na P1? É bem interessante isso para você ir exercitando o conceito, para você pegando bem o conceito, pensar em exemplos, mas nesse conjunto aqui, né? Quem que é ponto de acumulação, quem que é ponto interior, quem que é ponto de aderência, né? Olha só que frase que eu vou falar agora.
A gente vê pela definição e por esse exemplo aqui que eu estou trabalhando com vocês, que os pontos de acumulação, eles são exatamente os pontos de aderência, menos os pontos isolados. Interessante isso, né? Então, quer dizer, isso aqui está enfatizando essa ideia para a gente. Se A pertencente a X não é ponto de acumulação de X, disse que A é um ponto isolado. É exatamente o caso do C aqui, ó, que por não pertencer ao fecho de X menos C, o C não pertence ao X'. Ele não é ponto de acumulação. Então, ele é um ponto isolado. Ele é um ponto do conjunto, Azinho pertence a X e não é ponto de acumulação de X. Então, ele é um ponto isolado de X. Isso significa que existe um epsilon maior que zero, tal que A é o único ponto de X no intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Tá aqui, ó. A menos, no caso é C aqui o que eu coloquei, né? C menos epsilon, C mais epsilon. O único ponto aqui dentro desse intervalo que está no conjunto X é justamente o C. É exatamente o que ele acabou de falar nessa frase aqui. Quando todos os pontos do conjunto X são isolados, pode acontecer, X chama-se conjunto discreto. Quais são os mais básicos exemplos que já tem na nossa mente a partir da aula passada? Quais são os exemplos mais básicos que tem para a gente pensar em termos de conjunto, como é que ele falou aqui? Discreto, que todos os pontos são isolados. Exemplos de conjunto discreto, quer ver? Exemplos de conjunto discreto. Discreto. Então, você tem exemplos básicos aqui. Um conjunto Azão igual a 1, 2, 3. Azão igual a 1, 2, 3. Isso aqui é um exemplo básico de um conjunto discreto. Tá certo? Então, tá lá. Bzão igual a naturais. Esse aqui é discreto também. Todos os pontos são isolados. C igual a inteiros. Esse aqui também é um conjunto discreto. Todos os pontos são isolados. Agora tem um bem interessante que ele deu num exemplo, né? Que a gente já vai repassar daqui a pouco. O conjunto 1, meio, vírgula, reticências, até 1 sobre N e adiante também. Não para num sobre N, não. Continua. Esse conjunto aqui é discreto. Tá certo? Todos os pontos são pontos isolados. Para todos os pontos dessa forma 1 sobre N, você pode arranjar um intervalinho. Claro que o epsilon vai variar de ponto para ponto, mas você pode achar um intervalinho em torno do ponto, intervalinho aberto, que só tem aquele ponto dentro. Tá? Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Conjunto discreto. Esse aqui. Todos esses aqui são discretos. São exemplos, né? Agora, pensa nesse exemplo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu passar um traço aqui para não confundir e passar para o vermelho. Pensa nesse exemplo aqui, ó. Quem são os pontos de acumulação desse conjunto aqui? Né? Você vai falar, pô, os pontos de acumulação desse conjunto, todos são discretos, né? Quando o ponto, todos os pontos são isolados, então o conjunto é discreto. Ponto isolado não é de acumulação, a gente acabou de ver aquele exemplo do Czinho lá, né? O ponto de acumulação desse, mas porém, apesar de nenhum ponto dele ser ponto de acumulação, existe um ponto fora desse conjunto, que é o zero, que é um ponto de acumulação. Por quê? Porque você pode pegar uma sequência convergindo para ele, tá certo? Ou dito de outro modo, né, para ficar igual aqui a definição do livro, o que a definição do livro falava? É ponto de acumulação quando todas as vizinhanças têm algum ponto do conjunto diferente do próprio ponto, né? Se você imaginar o ponto zero, deixa eu fazer aqui embaixo. Se você imaginar aqui o ponto, deixa eu voltar para o preto aqui. Se você imaginar aqui o ponto zero, e todos os pontos da forma 1 sobre N, então começa aqui com 1, né? Aí aqui tem o meio, aí depois tem 1/3, né? É mais ou menos aqui, depois 1/4, depois 1/5, e assim vai, né? Pá. E não termina nunca, né? Reticências. Então, qualquer intervalo aberto que você pegar em torno do zero, vai ter algum ponto da forma 1 sobre N. Toda vizinhança vai ter. Então, zero é um ponto de acumulação desse conjunto, apesar de zero não pertencer ao conjunto, né? Então, aí, mais um lembrete aí para todo mundo de que para ser ponto de aderência, ponto aderente e ponto de acumulação, ambos não precisam estar
dentro do conjunto. Só o ponto interior que tem que estar dentro. O interior tem que pertencer ao conjunto. Mas o ponto de acumulação, de aderência e tal, não precisa estar no conjunto. Então, no caso desse conjunto 1 sobre n continua para sempre, qualquer intervalo que você pegar aqui, por menor que seja, ou seja, intervalo do tipo 0 menos epsilon, 0 mais epsilon, né? Qualquer vizinhança aqui do zero vai conter pontos desse conjunto. Então, o zero é um ponto de acumulação. Olha que interessante isso aqui. Então, o que esse fato nos permite criar aqui de exemplo? Que a gente estava discutindo os conjuntos discretos, que são os conjuntos aonde todos os pontos são isolados, ou seja, nenhum ponto é ponto de acumulação. Então, esse aqui é um conjunto onde todos os pontos são isolados. Ninguém aqui é ponto de acumulação. Esse aqui é um conjunto também onde todos os pontos são isolados. Esse aqui também. Esse aqui também. Só que esse aqui tem uma diferença em relação aos outros conjuntos discretos. Ele não tem nenhum ponto de acumulação nele. Assim como esses aqui também não tem. Porém, diferentemente dos outros, esse aqui tem um ponto de acumulação fora dele, que é o zero. Olha só que interessante, né? Então, olha só, ele vai falar desse exemplo aqui depois, né? Tanto que ele fala, presta atenção aqui na definição de ponto de acumulação. Eu não vou pular aqui, por exemplo, porque depois, para a gente não pular nenhuma parte da matéria, mas aqui na definição, já quero chamar a atenção para o negócio, quando ele vai falar de ponto de acumulação, ele não fala assim, Azinho pertencente a X é um ponto de acumulação de X, se tal, tal, tal. Ele fala Azinho pertence a R. Quer dizer, Azinho pode estar ou não dentro de X. Então, dado um ponto Azinho qualquer pertencente a R, esteja ele em X ou não, ele é ponto de acumulação do conjunto X, se acontecer tal, tal, tal. Se toda a vizinhança tiver um ponto de X diferente dele, que é equivalentemente, é isso aqui. Tá? Mas o Azinho em nenhum momento foi obrigado a pertencer ao X para ser ponto de acumulação. É um Azinho pertencente a R. Tá? Então, todos aqui não tem ponto de acumulação neles. Todos os pontos são isolados. Tá? Então, são conjuntos discretos, todos eles. Porém, esses três aqui não tem nenhum ponto de acumulação também fora deles. Já esse aqui tem um ponto de acumulação fora, que é o zero. Então, se eu montar um conjunto E, vamos chamar de E, onde eu coloco todos esses pontos, 1, meio, 1/3, blá, 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 até chegar em 1 sobre N e continuo. E, além disso, eu faço união com o zero, agora eu criei um problema. Porque agora eu não posso mais dizer que esse conjunto E, todos os pontos são isolados. E, portanto, é um conjunto discreto, que é o que acontecia aqui em cima. Nesse caso, temos o zero, que não é um ponto isolado. É impossível você conseguir uma vizinhança em torno do zero que não vai ter nenhum desses pontos. Então, esse aqui já não é discreto mais. Olha que interessante. É legal você saber o conceito, mas é legal você articular os conceitos, né? Que nem eu estava fazendo com vocês com os pontos. Qual ponto é de aderência, mas não é de acumulação? Um ponto interior, tem como ele não ser de aderência? Não, não tem. Mas um ponto de aderência tem como não ser interior. E assim vai. É interessante pensar como que um conceito sabe o conceito, sabe dar exemplos do conceito e sabe articular um conceito com o outro, né? Bom, por isso que eu sempre dou esses exemplinhos e comento e tal, né? Bom, mas vamos seguir adiante aqui. Beleza. Aí vem esse teorema aqui, ó. Esse teorema. Esse teorema, ele diz o seguinte, se eu tenho um conjunto X de números reais e um número real Azinho, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, a gente tem que, antes de ler o teorema, já tem que pensar na lógica desse teorema aqui. Qual que é a lógica dele? 1 sei somente ser 2, 2 sei somente ser 3, 3 sei somente ser 1. Essa que é a ideia. Tudo aqui é equivalente. Quer dizer, se eu disser uma dessas coisas, automaticamente eu estou dizendo as outras duas também. Não tem como dizer só uma e uma ser verdadeira e as outras serem falsas. Se uma dessa é verdadeira, as outras duas são também. Isso que ele quer dizer. Agora, como demonstrar isso aqui? Como fazer a demonstração? Você pode fazer desse jeito que eu falei, 1 sei somente ser 2, faz a ida, faz a volta, depois 2 sei somente ser 3, faz a ida, faz a volta. Aí é claro que não precisa fazer o 3 sei somente ser 1, porque
você já tinha feito 1, 6 somente C, 2 antes, né? Então, você faz 2, 6 somente C. Esse é um jeito de fazer. Mas tem esse outro jeito de fazer aqui que ele fez, que é prova que 1 implica 2, prova que 2 implica 3, prova que 3 implica 1. Aí faz tipo um ciclo. Tá? Aí significa que todas são equivalentes. É exatamente o que ele fez aqui. Então, o que ele quer dizer que é equivalente? Azinho é um ponto de acumulação de X. Eu falar essa frase é equivalente a eu dizer que A é limite de uma sequência de pontos que está no X menos A. Ou seja, uma sequência de pontos de X, de Xão, na qual nenhum dos Xns é igual a A. Xn nunca vale A. O próprio Azinho para o qual ela está convergindo. Tá? Veja que é bem o caso desse exemplo aqui que a gente acabou de discutir, né? Dá para ver bem essa afirmação aqui nesse exemplo. O zero, ele é uma sequência, se você pensar aqui no conjunto D, né? O zero, ele é o limite, zero é igual limite da sequência 1 sobre n. Xn igual a 1 sobre n. Tá? Ele é o limite dessa sequência. E note que essa sequência xn igual a 1 sobre n, ela inteira pertence ao D. E o zero não pertence. Xn pertence a D para todo n, pertencente aos naturais. Ok? Então, é uma situação bem interessante. Então, dizer que é um ponto de acumulação de X, que a princípio era esse esquema das vizinhanças aqui que ele falou na definição, a partir desse teorema, dizer que um ponto Azinho é de acumulação de X, significa que ele é limite de uma sequência de pontos Xn totalmente dentro do conjunto X, ele não precisa estar dentro, mas a sequência tem que estar toda em X e não pode valer A. Tá? Essas são equivalentes. Mas isso também é equivalente a dizer que todo intervalo aberto de centro em A, o que é intervalo aberto de centro em A? A menos epsilon, A mais epsilon. Essa brincadeira aqui. Todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de X. Olha que interessante. Primeiro, ele trouxe essa noção aqui para o ponto de acumulação. Todo intervalo aberto da forma A menos epsilon, interseção com X menos A, é diferente de vazio. Isso é uma frase, que equivale a ponto de acumulação, certo? Mas agora ele já modificou um pouco a frase. Todo intervalo aberto de centro em A menos epsilon mais epsilon, contém uma infinidade de pontos de X. Quer dizer, né? Não é que é diferente de vazio, tem infinitos pontos lá. Bem interessante isso aqui. Aí tem a demonstração. As demonstrações, eu acho que vocês podem ler, não é difícil essa demonstração, né? Não tem nenhum ponto aqui muito... não, teve aquele negócio do conjunto ser infinito, né? Teve aquele negócio do conjunto ser infinito, que eu estava achando que era por um motivo, depois eu cheguei à conclusão que era por outro. Esse aqui é o único ponto que você tem que prestar atenção. Em primeiro lugar, entenda a lógica. 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1. É isso que ele vai fazer, para mostrar que tudo é equivalente entre si. Supondo 1, suponha que é ponto de acumulação. Então, você sabe aquele esquema das vizinhanças lá. Né? Então, para todo n pertencente aos naturais, podemos achar um xn que pertence a x, com xn diferente de a, que está na vizinhança menos 1 sobre n, a mais 1 sobre n. Está usando essa definição aqui. Se é ponto de acumulação, toda vizinhança desse tipo tem algum ponto de x menos a. Interseção com x menos a é diferente de vazio. Então, a partir dessa ideia, para todo epsilon que eu colocar maior que zero, e eu posso pegar esses epsilons da forma 1 sobre n é sempre maior que zero, para todo epsilon maior que zero, em particular dos epsilons do tipo 1 sobre n, eu vou ter neste intervalo alguém deste conjunto. Por quê? Porque a interseção dos dois vai estar sempre diferente de vazia. Então, eu posso ir montando uma sequência. Eu monto uma para cada 1 sobre n, eu pego um xn dentro dele. E eu sei que o xn vai ser diferente de A, porque o ponto que vai estar dentro do intervalo é do conjunto x menos A. Então, ele nunca é A. Logo, o limite de xn é igual a A. Bom, por que eu sei que o limite dessa sequência xn que eu estou montando vai ser o A? Porque esses xn's vão estar dentro desse intervalo. E esse intervalo está esmagando para A. É tipo um teorema do sanduíche. Né? Lembre-se de uma coisa. Se xn está dentro daquele intervalo, se xn pertence ao intervalo A menos 1 sobre n, vírgula, A mais 1 sobre n, isso equivale a você dizer que A menos 1 sobre n menor que xn, que é menor que A mais 1 sobre n. Isso aqui é CAP2. Né?
A hora que você faz o limite para limite dessa... Isso aqui você pode chamar de uma YN, isso aqui você pode chamar de uma ZN. Limite de YN é igual a A. Limite de ZN é igual a A. Sanduíche, limite de XN é igual a A. Fechou. É o que ele escreveu aqui. Limite de XN é igual a A. Tá certo? Bom, o que prova 2. Então, quer dizer, a partir do fato que a ponte de acumulação virou limite de uma sequência de pontos em x menos A. Então, 1 implicou 2. Aí vem a parte que eu achei capciosa aqui, né? Se a gente supor 2, supor que A é o limite dessa sequência aqui, então, para qualquer n0 pertencente aos naturais, esse conjunto vai ser infinito. Né? Isso aqui é muito interessante, né? Por que ele vai ser infinito? Pelo seguinte, em primeiro lugar, o que é esse conjunto? É o conjunto dos xn para n maior que n0. O cara joga um n0, para qualquer n0 isso aqui vai ser verdade. Eu escolho um número natural, sei lá, 6, meia dúzia. Para n maior que meia dúzia, todos os xn's vão formar um conjunto infinito. Um conjunto infinito. Quer dizer, isso significa que ele vai ter valores diferentes no xn. Ele vai, por exemplo, xn não pode ser constante para n maior que n0. Senão esse conjunto aqui teria por exemplo, se ela fosse constante igual a 2, teria só o número 2, seria um conjunto unitário, não seria infinito. Né? Agora, por que quando eu suponho que ele está partindo de 2 aqui nessa frase, por que quando eu suponho que A é limite de uma sequência de pontos xn pertencente a x menos A, eu tenho certeza que esse conjunto é infinito? Até intuitivamente a gente percebe que é verdade, né? Porque se a sequência xn está convergindo para A, ela está chegando cada vez mais perto de A. Só que está escrito aqui que a xn nunca vale A. Ela pertence a x menos A. Então, o único jeito dela chegar cada vez mais perto é ela ir mudando de valor. E quando ela vai mudando de valor, esse conjunto aqui vai ficando infinito. Ele até fala que, caso contrário, se ele fosse finito, significa que a xn valeu um tanto finito de valores. Né? O que você faria? Você pegaria o valor desse... Vamos supor que ela tivesse meia dúzia de elementos aqui. Você pegaria dentre essa meia dúzia o xn que tivesse mais próximo do A. E tomaria um epsilon, que é igual a módulo de xn menos A sobre 2. Acabou. Aí, para qualquer epsilon menor que esse, a xn não fica menor do que epsilon, a distância dela para o A. Né? O que vai contradizer a ideia de que o limite dela é A. Então, não foi, acho que, o que ele falou aqui, né? Mas ele falou uma outra coisa, mas eu já vejo que se você tivesse uma quantidade finita de xn's aqui dentro, a sequência não conseguiria convergir para Azinho, tá? Bom, é infinito porque, do contrário, existiria um termo xn1 que se repetiria infinitas vezes. Como você sabe que a sequência xn não tem uma quantidade finita de termos, toda sequência é infinita, tem infinitos termos, x1, x2, x3, x4, e vai embora para sempre. Se o conjunto deu finito, é porque a sequência ficou se repetindo. Né? No caso contrário, se o conjunto fosse finito, existiria um termo xn1, vamos supor que o xn1 vale 3, e ele ficou se repetindo. Vai aparecendo aquele 3, infinitas vezes. E ficou só um tanto finito de termos diferentes de 3, que formou o conjunto. Ele está supondo o caso contrário, se fosse finito, né? Então teria um termo xn1 que se repetiria infinitas vezes. E isso forneceria uma sequência constante. Uma subsequência, no caso, né? Mas tudo bem. Com um limite de xn1 diferente do A. Porque, veja, esse termo xn1 que ficou se repetindo infinitas vezes, com certeza ele não é A. Porque todos os termos de xn estão em x menos A. Então você acabou de construir uma subsequência, que é esse xn1 que fica se repetindo infinitas vezes, que converge para uma coisa diferente de A. Mas aí você derrubou isso aqui. Porque a gente viu no capítulo 3 que quando uma sequência realmente converge para um Azinho, todas as subsequências têm que convergir para o Azinho também. E nesse caso aqui você teria uma subsequência que seria todos os termos iguais a xn1 e que ela estaria convergindo para um valor diferente de A. E, portanto, a sequência xn não estaria convergindo para A, o que é um absurdo com a hipótese 2. Né? Se repetiria infinitas vezes, isso forneceria uma sequência constante com limite xn1 diferente de A. Tá certo? Pela definição de limite, seria um absurdo. Então, realmente o 2... Ah, não, peraí. Ele começou supondo 2 e ainda não fechou o raciocínio, né? Por outro lado, supondo 2, o conjunto é infinito, caso contrário, blá, 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 tudo bem, já entendi.
isso forneceria uma diferente de A. Bom, tudo bem, aí agora ele vai fechar o raciocínio. Pela definição de limite, vê-se, portanto, que 2 implica 3. Né? Todo intervalo aberto, então ele quer chegar no 3, todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos. Ah, sim, claro, né? Todo intervalo de centro em A contém uma infinidade de pontos de X. Pela definição de limite, bom, definição de limite, né? A definição de limite eu comentei agora há pouco, ela implica que esses xn's têm que chegar cada vez mais perto de A, tão perto quanto você queira, né? Então, obviamente, você vai ter todo o intervalo aberto de centro em A com uma infinidade de pontos de X, exatamente. Né? Uma infinidade de pontos de X, por que? Ah, sim, por que infinidade? Porque esse conjunto aqui é infinito. Tá certo? Esse conjunto é infinito. Por isso que implica 3, porque é uma infinidade de pontos de X. Tá certo? Então, quer dizer, você tem que destrinchar isso aqui, mas tá, tudo bem, dá para entender o que ele está dizendo, né? Não tem nada assim que é completamente incompreensível, dá para entender. Você montou um conjunto com infinitos elementos maior que n0. O limite diz, por isso que ele falou pela definição de limite. A definição de limite diz, para n maior que n0, módulo de xn menos a menor que epsilon. Então, significa, o que é esse módulo de... Vamos colocar aqui na lousa, só para vocês entenderem o que eu estou pensando. Quando ele falou definição de limite, ele quer que você lembre isso aqui, ó. Limite da xn é igual a, e vocês estão cansados de saber isso aqui, mas eu vou reescrever só para ficar bem claro. Existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0, então, módulo de xn menos a é menor que epsilon. Esse módulo de xn menos a menor que epsilon é a mesma coisa que dizer que o xn está entre a menos epsilon, a mais epsilon, correto? Está aqui. Ou seja, xn, outra coisa que é equivalente, xn pertence ao intervalo aberto, a menos epsilon, a mais epsilon. Então, vamos amarrar as ideias ali. Então, aqui é o seguinte, como o conjunto dos xn's para n maior que n0 é infinito, olha só a amarração das ideias. Tem infinitos xn's diferentes para n maior que n0, por um lado. Por outro lado, pela definição de limite, para n maior que n0, que ele já disse aqui que são infinitos xn's, o xn vai estar dentro do intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Então, isso significa que você vai ter, juntando as duas frases, né, que são infinitos xn's e que estão dentro do a menos epsilon, a mais epsilon. Juntando as duas, você tem o 3. Todo o intervalo aberto de centro em A, está aqui o intervalo aberto de centro em A menos epsilon, a mais epsilon, contém uma infinidade, está aqui o infinito, de pontos de x, tá certo? Como é que ele concluiu isso aqui? O xn está no intervalo aberto de centro em A, n maior que n0, faz o xn estar lá no intervalo aberto de centro em A. Mas, por outro lado, o n maior que n0 faz ter infinitos xn's diferentes. Então, juntando as duas ideias, todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de x. Essa que é a ideia, tá? É que eu confundi um pouco, porque na hora que eu li essa frase, eu pensei que ele estava falando ainda desse limite aqui da subsequência que convergiu para um xn1 diferente de A, para um ponto diferente de A. Mas não, ele já estava amarrando a ideia, tá? E ele amarra lembrando a definição de limite aqui. Bom, então 2 implica 3, beleza. Agora, por que 3 implica 1? Ele diz que é óbvia. Ele diz que é óbvia pelo seguinte, todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de x, então, com certeza, contém algum ponto de x diferente de A, né? Porque A é um só. Como é que ele vai ter uma infinidade de pontos iguais a A? Aí não, né? Então, todo intervalo aberto de centro em A contém algum ponto diferente do próprio A. Algum ponto de x diferente do próprio A. Então, caiu na definição de ponto de acumulação. Toda vizinhança de A contém algum ponto de x diferente do próprio A. Quer dizer, se você tem aqui essa 3, imediatamente você tem a definição aqui em cima de ponto de acumulação. Então, você tem 1. A é ponto de acumulação. Tá? Beleza, então esse teorema aqui é bom eu estou repassando ele com vocês. Por que eu estou repassando ele com calma em todo esse capítulo? Porque depois a gente vai entrar no cap 6 e 7,
limite e continuidade, aí você está lá no meio da função cujo limite para x tendendo a tanto é igual a tanto, e aí vemos que é um ponto de acumulação. O cara cita ponto de acumulação lá do nada, no meio do capítulo de limite. E aí demonstra que é ponto de acumulação, mostrando que tem uma sequência num conjunto que converge para ele. Aí a pessoa fala, mas o que esse cara está falando? Por isso que eu estou repassando aqui, para a gente se acostumar bem com a ideia do ponto de acumulação, com essas equivalências aqui, né? Então a gente vai acostumando. Não precisa decorar, é só ir repassando, estudando. De tanto você repassar, criar exemplos, procurar ver bem. Quando você vê o conceito aparecer lá no capítulo de limite de continuidade, você já vai estar familiarizado ou familiarizada com ele. E aí a história é outra. Você não vai ficar perdido ali por causa daquela frase ponto de acumulação, ponto de aderência. Você tá, naquele momento você está preocupado com o limite, porque você já está no capítulo 6. Aí você já está dominando o conceito que veio antes, aquilo não te atrapalha. Bom, aí vem os exemplinhos aqui que eu discuti com vocês, né? X é finito. Então, olha, esses mexem com a mente também. Todo conjunto finito não tem pontos de acumulação. Então, vamos voltar naquele exemplo lá que eu tinha falado, né? Cadê a outra lousa lá que eu tinha falado para vocês? Deixa eu só salvar essa aqui. Peraí, turma, vamos com calma aí. Espera um pouquinho, eu sei que vocês estão meio... ficam um pouco putos. Aqui, ó, esse aqui, então, ponto de acumulação é vazio. A linha igual vazio. A linha igual vazio. Tá? Esse aqui também. Então, agora esse aqui a gente sabe que quer dizer, no fundo é um teoreminha, vai ficar como um exercício para vocês aí, tá? Vocês vão ter que demonstrar isso aqui. Algumas eu estou deixando para vocês. Se x é finito, então x... Lembra um outro lá que eu tinha deixado para vocês? Era assim, né? Se x está contido em y, então... Esse aqui é lindo para pedir na prova. Fecho de x está contido em fecho de y. Acabamos de ver aqui um outro lindo para pedir na prova também. Ó. Se x é finito, x finito implica pontos de acumulação de x igual vazio. Olha só que lindo isso aqui. Tá? Bom, conjunto finito não tem ponto de acumulação. Né? Note que esse conjunto aqui, e olha que todo conjunto finito é discreto, né? Mas nem todo discreto é finito. Ah, esse aqui, por exemplo. Discreto, todo ponto é isolado. Não estou falando desse aqui junto com o zero. Esse aqui já é outra história, tanto que eu passei o traço. Estou falando desse aqui, que não tem o zero. Ele é infinito, mas é discreto. Então, você não pode falar que D' é vazio. Nesse caso aqui, o D' tem o zero. Que no caso aqui não pertence, mas no caso do E pertence. O zero pertence a ele. Tá? Bom, mas enfim, conjunto finito, ponto de acumulação é vazio, não tem ponto de acumulação. Z é infinito, inteiros, mas todos os pontos de Z são isolados. A gente já discutiu isso, é um conjunto discreto. Pontos de acumulação dos racionais são os reais, olha que legal. Olha que legal isso aqui. Isso aqui me faz pensar no seguinte, ó. Você quer ver só uma coisa? Isso aqui me faz pensar no seguinte, ó. Racionais. Fecho é igual a racionais linha, que é igual a R. Olha que interessante isso. Os reais são o fecho dos racionais, e os reais também são os pontos de acumulação dos racionais. Ah, então os pontos de acumulação são igual ao fecho de um certo conjunto? Sim. Então significa que fecho é ponto de aderência. E acumulação é aderência menos isolado. Então, o fato do ponto de acumulação ter dado igual ao fecho significa que os racionais não têm pontos isolados. Bom, então olha só. Se x é igual a intervalo aberto a B, x' é intervalo fechado a B. Mesma coisa que aconteceu com os racionais. O fecho do aberto também vai ser esse intervalo fechado. Aqui também daria x' igual a fecho. Então, também significa o quê? Que esse conjunto X aqui não tem pontos isolados. Né? Aí vem aquele exemplo que a gente já discutiu, né? O ponto de acumulação desse conjunto aqui é o zero. Isto é, zero é o único ponto de acumulação de X. Note que todos os pontos desse conjunto X são isolados. X é discreto, porém é infinito. Né? Bom, aí vem o teorema de Bolzano-Weierstrass Revisited. Né? É uma
uma nova versão aqui do teorema de Bolzano-Weierstrass. Todo conjunto infinito limitado de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação. Conjunto infinito limitado. Veja que é justamente o caso desse aqui. Ele é um conjunto infinito que está limitado entre 0 e 1. Então, e ele admitiu realmente um ponto de acumulação, que foi o 0. Né? Mas ele está generalizando isso aqui. Todo conjunto infinito limitado acumulação. Tá? Isso não significa que não possa ter ponto de acumulação em conjunto, não vai cometer aquela falácia da negação do antecedente, né? Você pode ter um conjunto infinito e ilimitado que tem pontos de acumulação também, é o caso dos racionais, né? Racionais são infinitos e ilimitados, e tem ponto de acumulação, aliás, todos os pontos são pontos de acumulação dele, os pontos de acumulação dele são os reais, né? O que ele está dizendo aqui é que conjunto infinito e limitado de números reais admite pelo menos um ou mais pontos de acumulação. Aí eu acho que eu li essa demonstração com vocês na outra aula, né? E fica aí para vocês estudarem, tá? Lembrem-se sempre, olha lá, ele vai usar pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. O que é o teorema de Bolzano-Weierstrass? Toda sequência limitada, e por isso você vê que é fundamental a hipótese do conjunto ser... Por que é fundamental ele ser infinito? Para poder formar uma sequência. Porque a sequência tem que ter infinitos valores, né? Bom, então isso aqui ajuda você a formar uma sequência, de algum modo, né? Mas tudo bem. Mas você poderia ter uma sequência constante também, né? Então esquece o que eu falei. Conjunto limitado. O fato dele ser limitado é fundamental para que a sequência que você vai formar com os elementos desse conjunto aqui, sequência que você vai formar, seja limitada e você possa aplicar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Porque quem se lembra do enunciado Bolzano-Weierstrass do Cap 3? Toda sequência limitada de números reais admite subsequência convergente. Então, ele vai justamente pegar uma subsequência convergente aqui. Tá? Bom, como a subsequência convergiu para o A, então você tem aí uma sequência de pontos de xn, uma sequência de xn's, xn diferente de A, ele faz aí o raciocínio, né? Porque ele remove, ele fala, no máximo um deles vai ser igual a A, ele remove, convergindo para o A. Então, ele é um ponto de acumulação, tá certo? Lembra disso aqui, né, que a gente viu no teorema ali em cima. Cadê o teoreminha? Olha lá. É equivalente, você dizer que há um ponto de acumulação, é equivalente a você dizer que ele é limite de uma sequência de pontos xn em x menos a. Então, isso aqui é muito usual, né? Você está querendo mostrar que é ponto de acumulação, e equivalente significa que se é ponto de acumulação, implica nisso. E se tiver isso, implica que é ponto de acumulação. É C e somente C. Então, aqui digamos assim, o pessoal vai usar isso, né? Então, conseguir uma sequenciazinha em xn, uma sequenciazinha xn, que está em x, mas nunca vale A, e ela converge para A, acabou, ele é ponto de acumulação. Tá? Beleza, ótimo. Aí, conjuntos compactos, vamos lá. Isso aqui a gente já chegou a discutir na última aula, né? Mas eu estava repassando o ponto de acumulação só para poder dar uma aquecida, né? Mas agora vamos esgotar esse negócio aqui de conjuntos compactos, né? Porque tem que ver aquele teorema de Borel-Lebesgue, a questão das coberturas, né? Vamos repassar isso aqui. Um conjunto X contido em R chama-se... Eu vou até fazer uma coisa aqui interessante, eu vou interromper a gravação e vou começar outra. Assim, essa parte de revisão fica num vídeo separado, tá?